Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Isabela Lopes e esta disciplina é Comunicação Empresarial. Hoje estou aqui no estúdio do IFRO, no campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo há um quadro branco com pontos interligados e um dizer enorme escrito EAD Mudando Realidades. Tá, eu sou uma mulher de pele clara, tenho os cabelos longos, estou vestida com uma camisa preta e um blazer preto e uma calça marrom. Tá? É um prazer tê-los aqui comigo e vamos agora à nossa disciplina, né, que é muito importante para a gente pensar a comunicação humana, seja nas relações pessoais, né, ou organizacionais, né? E aí entra a nossa disciplina Comunicação Empresarial. Tá? Qual o objetivo desta disciplina? Vamos ver comigo aqui nos slides. Ampliar a capacidade do estudante para a leitura e a interpretação de textos, sejam eles técnicos ou teóricos, enfim. Refletir sobre a importância e o poder da comunicação na atualidade, especificamente nas organizações. Contribuir com a melhoria dos processos de comunicação nos relacionamentos humanos e empresariais. Então, reflita comigo. Você consegue imaginar alguma atividade humana que abra mão da comunicação? Ela é essencial, não é verdade? Seja nas relações pessoais, né, no seu ambiente familiar, né, no ambiente que você está em contato com amigos, ou no ambiente organizacional, em uma empresa. Você precisa se comunicar, seja internamente, com os seus pares, né, com os seus colegas de trabalho, ou com o seu superior hierárquico, por exemplo. Né? Você precisa se comunicar. E pensando ainda na organização, de forma externa, você precisa se comunicar com um público, um cliente ou um cliente em potencial, ou ainda um fornecedor, enfim, ela está em todas as esferas da nossa vida. Né? Então, o que a gente vai estudar nesta disciplina na unidade 1? A comunicação humana e organizacional, como eu já introduzi um pouquinho aqui com vocês, a importância, então, da linguagem verbal e não verbal, expressão oral e escrita, né, os elementos da comunicação, ou seja, o que é que faz parte do processo comunicacional. E o que é necessário para a qualidade na comunicação. Né, e quais seriam, então, alguns problemas na comunicação. É claro que a gente não vai dar conta de estudar muita coisa no que se refere à comunicação, porque o nosso tempo é curto. Na verdade, são 20 horas, né, uma disciplina relativamente curta, mas eu espero que contribua para o melhor forma de se comunicar, digamos assim, né, de vocês com os outros, né? Seja no ambiente pessoal ou no ambiente empresarial. Tá? Então, pensando um pouco na comunicação, o que é a comunicação? A comunicação humana, ela acontece através da transmissão de informações, certo? Que acontece, no caso aqui, do ser humano por meio da linguagem, que a linguagem pode ser, então, verbal ou não verbal. Né? Quando a gente fala, então, comunicação, ela pode acontecer através da língua, né? No nosso caso, no Brasil, língua portuguesa, mas pode acontecer também através de gestos, sinais, né? É aí que a gente vai observar aqui, ó, a linguagem. Então, a comunicação humana, né, acontece através da linguagem, que pode ser verbal, aí a gente está pensando em signos linguísticos, ou não verbal, quando a gente pensa em sinais, em gestos. Né? Quando você sai à rua, por exemplo, você vê uma faixa de pedestre, você consegue interpretar aquela faixa de pedestre, você sabe o que significa, porque socialmente aquilo ali foi construído. Então nós sabemos que ali é o momento do carro parar para que o pedestre possa passar. Um sinal de trânsito, né? Através das cores, eles vão nos indicar, o sinal de trânsito vai nos indicar, então, através das cores, se é para parar, vermelho, se é para avançar, verde, por exemplo. E como é que a gente sabe
Isso foi construído socialmente. Não é à toa que o signo linguístico ele é construído em sociedade, né? De forma não convencional, pensemos assim, tá? Uma mesa se chama mesa de forma arbitrária, tá? Ou seja, não há nada na mesa que a justifique chamar, né? Ser chamada de mesa. Tudo bem? Isso é papo para outra hora. Vamos agora avançar aqui nos slides. Então, geralmente, como é que acontece a comunicação humana? Através dos textos, né? Os textos é a forma que a gente utiliza para se comunicar com os outros, né? E pensando, então, no ambiente empresarial, geralmente é o texto escrito, certo? Mas também pode ser um texto transmitido ali através da oralidade, né? Do falar. O texto não é um amontoado de frases, ele é um todo organizado de sentido. Então, ele precisa fazer sentido para se constituir como texto. Um aglomerado de frases não se torna um texto. Precisa ter o sentido, precisa fazer sentido. Às vezes você vê uma frase assim, aleatória e aquilo se torna um texto. Pense comigo. Se você estiver numa floresta, fazendo ali uma caminhada, digamos assim, e de repente ouve uma voz ao fundo gritando fogo, fogo, fogo. Você consegue entender? Obviamente, eu sairia correndo, não sei você. Então, esse fogo que parece não ser um texto, é um texto porque transmite alguma mensagem, alguma informação. Tudo bem? Então, o texto ele pode ser não verbal ou verbal, verbal e não verbal. Quando é que nós temos um texto não verbal? Olha só o não. É quando eu não tenho efetivamente, digamos assim, a língua portuguesa ali sendo expressada, né, através da língua. E o texto verbal é quando eu tenho, então, a língua, no nosso caso brasileiro, língua portuguesa, né? Então, tanto a linguagem verbal como a não verbal, elas passam alguma informação, comunicam algo, tá? Portanto, elas expressam sentido, tudo bem? Quando a gente utiliza, por exemplo, as cores, lembra que eu falei lá do sinalzinho de trânsito? As cores é um tipo de texto não verbal. Os gestos também é não verbal, né? Quando alguém dá tchau para você, você consegue compreender? É um texto não verbal, né? Um ok, um beijinho. Então, são formas de se comunicar sem o elemento, né? Sem a língua portuguesa, digamos assim, sem o verbal, tá? E o texto verbal é quando a gente efetivamente fala oralmente, né? Ou escreve, né? Algum texto com a língua, né, portuguesa. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Você consegue compreender o que isso significa? Aqui é um texto não verbal. Aqui eu tenho, por exemplo, indicando aqui o cadeirante, né, que é o local de acesso para o cadeirante, por exemplo, tá? Aqui proibido bicicleta. Esses textos, eles estão em sociedade, eles circulam em sociedade, tá? Aqui a faixa de pedestre. Então, nós temos textos não verbais, tá? E aqui eu tenho um exemplo de texto verbal, né? Um texto aí escrito de acordo com a nossa língua portuguesa. Então, pensemos a comunicação. Ela pode acontecer de forma oral ou escrita, certo? Você, no ambiente empresarial, você vai se comunicar tanto oralmente como de forma escrita. Né? Quando você fala com alguém, quando você atende um telefonema ou faz uma ligação, é comunicação oral. Quando você escreve um e-mail ou elabora um relatório ou um bilhete, isso é comunicação escrita, tá? A comunicação oral, ela tende a ser mais dinâmica, ela é mais fluida. O que isso significa? Significa que ela acontece ali naquele momento que você está dialogando com alguém, geralmente não há uma preparação maior para essa comunicação
E o feedback, o retorno da outra pessoa, do receptor, tende a acontecer de forma rápida. Isso é interessante porque diminui os ruídos da comunicação e às vezes você, quando está dialogando com alguém, consegue entrar em acordo sobre aquela comunicação, o que é que de fato você está falando, tá? E diminui os desentendimentos. A comunicação oral, ela tende a ser menos elaborada, então é mais fácil que os desvios gramaticais aconteçam e etc, né? Porque você está formulando ao mesmo tempo que está ali falando, certo? Já a comunicação escrita, ela tende a ser mais cautelosa e o feedback tende também a ser mais demorado, porque às vezes você escreve um e-mail para alguém e a outra pessoa demora muito tempo para responder. E nessa demora podem acontecer desentendimentos. A outra pessoa não entendeu muito bem o que você estava querendo dizer, às vezes gerou um mal entendido e não teve tempo de acabar com os maus entendidos, tá? O diálogo, ele é como essa imagem, ele é fluido, né? Você fala, passa uma comunicação para alguém e esse alguém recebe essa comunicação, né? Essa imagem, ela é bem simbólica. Numa organização, a comunicação ela pode vir de várias direções. Ela pode ser ascendente, descendente ou lateral. Então, ela é ascendente quando ela parte dos níveis mais baixos para os mais altos. Quando, por exemplo, um funcionário elabora um relatório sobre suas atividades, né, direcionado à chefia, essa aí é uma comunicação do tipo ascendente. Quando a comunicação ela acontece dos níveis mais altos para os níveis mais baixos, nós estamos lidando aí com a comunicação descendente. Quando por exemplo, a direção, a chefia, elabora uma portaria normativa e etc. Tá? E ela é lateral quando ela acontece ali entre o mesmo nível hierárquico, né? Entre os mesmos grupos ali. Tá? Agora nós vamos partir para entender um pouco no processo comunicacional quais são os elementos da comunicação, tá? Aí nós temos emissor. Quem é o emissor? O emissor é aquele que emite a comunicação, é aquele que escreve, é aquele quem elabora, é aquele quem produz determinado texto, tá? O receptor é aquele quem ouve, é aquele quem recebe a mensagem, né? É aquele quem lê o texto. Nós temos a mensagem, é aquela informação que está sendo passada, o que é que de fato está sendo passado do emissor para o receptor. Temos o código. O código é aquilo que a gente utiliza para comunicar, né? Neste momento, eu estou utilizando a língua portuguesa, esse é o código. Mas também estou gesticulando, também é uma espécie de código, tá? Código pode ser verbal ou não verbal, né? Como a gente falou agora há pouco. O canal comunicativo é o veículo por onde essa mensagem está sendo transmitida, né? Quando eu falo com alguém, é através das ondas sonoras. Pode ser a internet, pode ser vários outros elementos que você vai utilizar para passar alguma comunicação. E o referente é sobre o que eu estou falando, tá? Pensando então, a mensagem sempre fala sobre algo. Então esse algo é o referente do texto, tudo bem? Então um quadrozinho aqui para a gente entender, né? O emissor, escritor, falante, é aquele que está produzindo de fato o texto, ele passa a mensagem, né, que é o texto, para o receptor, que é o leitor, o ouvinte, né, que aparentemente, né, ele decodifica o código, ou seja, ele entende, certo? Ele entende a língua portuguesa
e ele decodifica esse código. Então é importante tanto o emissor como o receptor serem falantes, né, da mesma língua, ou conhecerem essa língua, né? E esse código vai ser utilizado pelo emissor, né, passando a mensagem para o receptor, por algum canal de comunicação. Então, é o veículo de comunicação, tá? Sempre falando sobre algo, né, sobre o referente. Então, é o assunto, é a situação que está sendo passada, tá? Então, é importante a gente compreender que o emissor ele vai passar essa mensagem para o receptor, que vai decodificar esse código, mas esses papéis às vezes se invertem, tá? Em uma conversa, o emissor às vezes está nessa posição de emissor, mas em algum momento ele vai ser receptor, porque ele vai ouvir o que o receptor tem para falar e o receptor vai se tornar o emissor. Tá? E ele também não é um mero decodificador do código linguístico. Ele também é um produtor de sentido, ele também produz, ele também insere significado no texto. Por isso que às vezes acontece o que a gente chama de ruído na comunicação. São aquelas questões, situações que vão atrapalhar o envio, ou melhor dizendo, o chegamento da comunicação. É importante que as pessoas sejam conhecedoras da sua língua, certo? Se uma pessoa que não conhece o inglês for conversar com um norte-americano, pode acontecer o quê? Ruído na comunicação. Ou seja, elas não vão se entender. O receptor não vai receber essa mensagem da forma correta porque ele não compreende aquele código linguístico. Então, os ruídos são situações, né, são questões que acontecem que podem impedir a chegada da comunicação, tá bom? Da melhor forma possível. Às vezes, um não entendimento de significado de determinada palavra, né? Às vezes, o que acontece? Existem os jargões das profissões. E se você não entende o significado desse jargão, você pode simplesmente não entender aquela mensagem de forma completa. E quando não se entende a mensagem de forma completa, a gente está lidando, então, com ruído na comunicação. Tudo bem? E o feedback eu já falei para vocês. O feedback é o retorno, né, que se dá, que o receptor dá ao emissor, digamos assim, quando ele envia a comunicação. Então, ele fala, entendi tudo que você me falou. Esse é o feedback positivo. Não entendi nada do que você falou. Ah, fulano, você falou isso aqui, foi isso que eu entendi. Aí o emissor fala, não foi bem isso que eu falei. Foi, na verdade, isso aqui. E aí vão entrando em um acordo, né, para o melhor entendimento do texto. Tudo bem? Então, é importante, sempre que se produzir um texto, né, pensar nesses elementos, né, da comunicação, o que é que eu estou escrevendo, para quem, né, como eu vou escrever, por qual canal eu vou veicular essa comunicação, né, sobre o que eu vou falar, tá? É muito importante pensar nessas questões, tá? E aí, quando você vai produzir um texto, precisa de algumas características, digamos assim. Então, ele precisa ser um texto claro e preciso, ou seja, você não precisa falar muito, sabe? Vou abrir aspas aqui para falar. Não encha a linguiça em seu texto. Vá direto, né? Seja claro, preciso. Utilize frases simples, períodos curtos, nada de ficar se perdendo na informação. Vá direto ao ponto, precisão, e vai dialogar com a objetividade, que é ir direto ao ponto, né? Como eu falei anteriormente. Ser conciso. O que é ser conciso? É passar o máximo de informação com a menor quantidade de palavras, tá? O seu leitor, o seu ouvinte, ele não precisa ficar se perdendo ali no seu texto para entender o que é que você quer de fato falar para ele. Então, seja conciso, é importante, tá? A coerência e a coesão também, mas falando sobre a coerência, é a harmonia do texto. Ou seja, o texto ele precisa ser harmônico entre si. O que você começa lá
né, a falar no início de seu texto, ele precisa seguir uma linha coerente até o final de seu texto. Você não pode trazer ideias, né, informações que vão de encontro às suas próprias informações, tá? Isso é harmonia textual. É importante também pensar na formalização e padronização. Isso significa que você deve sim respeitar as regras gramaticais, tá? É claro que cada texto, cada situação comunicativa requer um cuidado específico. Quando você está num grupo, por exemplo, sentado em bancos, assim, num restaurante ou num bar, com amigos, é claro que o cuidado com as regras gramaticais, ele não vai ser, né, não vai se fazer necessariamente presente o tempo todo. Você está mais relaxado, descontraído, é normal, né? Agora, se você está, por exemplo, escrevendo um texto em um ambiente empresarial, né, escrevendo um e-mail na organização ou escrevendo um relatório, o cuidado com o texto vai ser bem maior, certo? Então, é isso que se refere aqui à formalidade e à padronização do texto. Preocupação com as regras, as convenções de escritas e as formas de tratamento, sobretudo quando a gente pensa em ambientes públicos, né, as formas de tratamento, ela se faz essencial, tudo bem? E a impessoalidade, né, pensando sempre em textos que circulam em ambiente empresarial. A impessoalidade, ou seja, não precisa de marcas pessoais. Você está falando em nome da empresa, você está falando em nome da organização, tá? Então, cuidado com essas questões no que se refere à qualidade de seu texto. Alguns problemas que podem acontecer, né, na comunicação, ou seja, quando você vai escrever um texto, né, é interessante você evitar os chavões. Por quê? Porque eles indicam uma falta de originalidade em seu texto, né? Às vezes é uma pobreza vocabular. Tá? Por exemplo, alguns exemplos aqui de chavões. Abrir com chave de ouro, né? A cada dia que passa, aí, antes de mais nada, né? Colocar um ponto final. Então, evite esse tipo de construção, tá? Evite, porque demonstra pouca originalidade, tá? É importante vocês ficarem atentos também à ambiguidade textual. Sobretudo quando você utilizar os pronomes possessivos, seu, sua, né? Vamos olhar o exemplo. Paula foi atrás do ônibus correndo. Veja, quem estava correndo? Quem estava correndo? Era o ônibus ou era a Paula? Perceberam como está ambíguo? Uma forma melhor de escrever essa frase seria: Paula correndo foi atrás do ônibus. Agora eu consigo compreender quem estava correndo era a Paula e não o ônibus, certo? O famoso jornalista desentendeu-se com o jornal por causa de sua campanha a favor do vereador. De quem era a campanha? Era do jornal ou era do jornalista? Perceberam que o uso do pronome sua gerou um desentendimento, uma ambiguidade textual? Então, qual seria ou quais seriam outras formas melhores para escrever esta frase? O famoso jornalista, a campanha do famoso jornalista em favor do vereador levou-o ao desentendimento com o jornal. Eu já entendi então que a campanha era do jornalista. A campanha que fazia em favor do vereador levou o famoso jornalista a desentender-se com o jornal. Também é uma possibilidade, né? E, inclusive, esta última aqui é bem melhor. Ela traz mais clareza. Tudo bem? Outro problema na comunicação, e esse aqui é muito recorrente, é o uso excessivo do gerundismo. O que é o gerundismo? É quando você usa muito a forma verbal no gerúndio.
para se comunicar. Olha exemplos de equívoco no uso do gerúndio. Estou enviando os arquivos. Evite. Melhor será dizer envio os arquivos. Vou estar ligando. Não, ligarei para você ou vou ligar para você. Por que essas duas formas aqui são equivocadas? Porque elas não mostram nem simultaneidade, nem continuidade. Você vai enviar o arquivo, é só enviar, não é não mostra continuidade. Né? Você vai ligar para alguém, você vai ligar naquele exato momento, você não vai, né, de forma simultânea com outra atividade. O gerúndio é uma forma verbal que pode ser utilizada a forma tranquilamente, né, na língua portuguesa, mas tem que ser da forma adequada, pensando sobretudo quando você está diante de um texto mais formal em uma organização. Então, veja, as duas formas corretas de se utilizar o gerúndio. Quando há simultaneidade, ou seja, quando uma ação ela acontece simultânea à outra. O exemplo, ele entrou chorando na igreja. Ele entrou ao mesmo tempo que chorava, em que chorava. Então, ele entrou e estava chorando. Isso é simultaneidade. Está ok o uso aqui do gerúndio. Estava lavando o carro naquele momento. Naquele exato momento, ele estava em uma atividade contínua de lavar o carro. Então, o gerúndio aqui também está ok. Tudo bem? Queridos, chegamos ao fim da nossa unidade 1. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.